Imagina só, o que acontece quando a pressão política em cima de uma das figuras mais poderosas de um país simplesmente some, da noite para o dia. Hoje, a gente vai dar uma olhada numa teoria bem interessante do canal Ancapsu, que diz ter a resposta para esse mistério da política brasileira. Bora lá. Bom, para a gente entender essa história, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, lá para o começo de março no Brasil. O clima político estava, fervendo, uma pressão gigantesca se formando em torno de uma peça central do poder. E essa é a pergunta que não quer calar, né? Como é que pode uma pressão máxima, vindo de tudo quanto é lado, de repente sumir, virar fumaça? O canal que a gente está analisando hoje acredita que encontrou o motivo. Dá uma olhada nessa linha do tempo. A gente vê direitinho a escalada da coisa. Primeiro, aquelas manifestações enormes nas ruas. Logo depois, uma avalanche de reportagens críticas, vazamento de mensagens bem complicadas, tudo caindo no colo do ministro Alexandre de Moraes. A pressão era absurda. E aí, do nada, silêncio. E o ponto-chave aqui, segundo a análise do Ancapsu, é que nada disso era por acaso. A teoria deles é de que era um ataque vindo de várias frentes ao mesmo tempo. Tinha o público, a imprensa batendo pesado e supostamente até gente de dentro do próprio governo. Era um verdadeiro cerco político se fechando. E é exatamente aqui que a história dá uma virada de filme. O que poderia desarmar uma bomba relógio dessas, né? Bom, segundo essa teoria, a resposta está num encontro. Um encontro que nunca apareceu em nenhuma agenda oficial. Pronto, tá aí, a peça que faltava no quebra-cabeça. O canal cita uma reportagem que alega que essa reunião secreta de fato rolou, sabe, bem longe dos holofotes. E esse é o momento que, na visão deles, vira a chave de tudo. Ou seja, o argumento aqui é que não foi nenhuma coincidência. A teoria defende que foi exatamente essa conversa, ali a portas fechadas, que botou um ponto final no conflito, que fez as forças políticas se realinharem e que acalmou aquela tempestade toda na imprensa. Tá, mas por que essa confusão toda para começo de conversa? E por que, do nada, veio essa paz? Agora a gente vai entrar na teoria do canal sobre as motivações por trás tanto do ataque quanto dessa reconciliação súbita. Porque antes de fazerem as pazes, por que essas duas figuras estariam batendo de frente, né? A análise do Ancapsu aponta algumas razões bem específicas para esse suposto ataque inicial do governo contra o ministro. Basicamente, o canal Ancapsu levanta a hipótese de 3 grandes motivos. Primeiro, a necessidade de abrir uma vaga no STF para colocar um aliado político. Segundo, usar toda essa crise como uma cortina de fumaça, sabe, para tirar o foco de um outro escândalo do governo. E por último, a teoria mais bombástica, um suposto acordo internacional para enfraquecer o ministro. Isso aqui mostra bem a diferença. De um lado, a teoria é que a briga foi toda calculada, uma jogada de poder. Já do outro, o acordo teria sido por pura necessidade. A ideia é que os dois se sentiram vulneráveis politicamente e pensaram, opa, é melhor a gente se juntar aqui do que arriscar cair cada um para o seu lado. Beleza, mas e se esse acordo secreto realmente rolou? O que aconteceu depois? Quais foram os efeitos imediatos? Bom, a teoria diz que as mudanças no cenário político foram, muito claras e muito rápidas. Olha só o resumo do antes e depois. Sabe aquela pressão absurda da mídia? Sumiu. Aquela investigação parlamentar que estava rolando, segundo a fonte, foi para a gaveta. E aquela tensão toda entre os poderes virou uma aliança, na cara de todo mundo. A mudança foi da água para o vinho. E uma das consequências mais concretas, segundo a teoria, veio com o número de cair o queixo, 7 bilhões de reais. Mas o que 7 bilhões de reais tem a ver com esse acordo? A leitura que o canal faz é a seguinte. Essa multa bilionária nos caminhoneiros não foi um caso isolado. Muito pelo contrário, teria sido uma demonstração de força e, ao mesmo tempo, um favor direto para o governo para garantir que um setor super importante não parasse o país e gerasse mais uma crise. E isso leva a gente para a parte final da análise. Essa paz toda vai durar ou é só uma trégua, um acordo temporário em cima de um terreno bem instável? O canal usa uma expressão bem forte para descrever o acordo. A mão corrupta lava a mão corrupta. A teoria que eles defendem é que isso não é uma aliança por princípios, nada disso. É pura e simples autopreservação, ou um acordo para um proteger o outro. E para reforçar esse ponto, eles fazem uma comparação bem forte com a Lava Jato. A ideia é deixar um alerta, de que quando uma estrutura dessas de proteção mútua racha, o negócio desmorona para todo mundo.
exatamente como aconteceu no passado. Então, a conclusão que a fonte apresenta não é nada otimista. Eles acreditam que as pressões que estavam ali por baixo nunca foram embora de verdade e que, uma hora ou outra, essa aliança vai quebrar. E aí isso pode levar a uma crise ainda maior do que aquela que foi supostamente evitada. E no final, a análise deixa essa pergunta no ar. A gente está vendo o começo de uma aliança de poder forte e duradoura? Ou é só aquela calmaria que vem antes de uma tempestade muito maior? Pelo menos, se a teoria que a gente viu hoje estiver certa, o futuro dessa relação parece tudo menos tranquilo.